noite, eu quero agora. Descendo pela consolação, perdido numa imensidão, e eu quero agora. Casa grande e senzala ainda representam a nossos filhos. Já virou Xangô com raiva e fogo, e o que acontecer? Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá e seja bem-vindo mais uma vez, ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM e agora também os ouvintes da nova Rádio Paulo Freire 820 AM. Está começando agora o programa Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou professor nos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. E o governo Jair Bolsonaro já tem um primeiro recorde para chamar de seu. Gustavo Bebiano foi exonerado do cargo de secretário-geral da Presidência da República com apenas 48 dias de nomeação. Para ter uma ideia, no governo Dilma, o primeiro-ministro caiu com 157 dias e na gestão de Lula, com 385 dias. Era uma queda esperada, mas a crise se prolongou por vários dias e agora o ex-ministro, ao deixar o Planalto, compartilhou com a revista Veja várias trocas de áudio que expõem o grau de fragilidade das relações presentes no governo de Jair Bolsonaro com apenas 2 meses de vida. Os áudios deixam algumas questões em evidências. A primeira é que o presidente mentiu publicamente para o Brasil ao fazer questão de se pronunciar publicamente apenas para negar que mantinha um diálogo com um ministro, algo que devia fazer parte de um cotidiano comum dele. Uma outra questão exposta é que o Brasil está claramente em uma gestão familiar. A prioridade do presidente tem sido sempre a de blindar as iniciativas dos filhos Carlos, Flávio e Eduardo, e um dos sobrinhos de Jair Bolsonaro, conhecido como Léo Índio, que não tem sequer um cargo político, esteve 58 vezes no Planalto desde o começo do ano, participando inclusive de reuniões sobre a reforma da Previdência. Uma terceira questão é o claro enfraquecimento da gestão com alianças anteriores, não apenas a do próprio Bebiano, que foi o braço direito de sua candidatura, mas o fato dos áudios terem sido publicados pela Veja e o conteúdo deles chegavam a chamar a Rede Globo de inimiga. E na sequência, Bebiano deu uma entrevista para a Rádio Jovem Pan, todos os veículos de imprensa que tradicionalmente têm uma postura mais conservadora e a favor dos governos de direita. No meio entre essa e tantas questões, o ministro Sérgio Moro deu uma declaração afirmando que, no mundo real, não existe uma crise dentro do governo e que o governo tem sido absolutamente exitoso nos projetos apresentados, o que inclui o próprio projeto do Moro, que não considera mais o Caixa 2 como um crime de corrupção. E é para falar sobre isso que hoje o programa Fora da Curva pergunta: o governo Jair Bolsonaro já enfrenta a sua primeira crise? Eu estou aqui no estúdio com Silvia Dantas, que é professora e mestre em serviço social. Silvia é coordenadora da Articulação de Mulheres Brasileiras e integrante do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Bom dia, Silvia. Bom dia. E eu também estou com o Rudy Rafael, que é assistente social, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, e integrante da Frente Povo Sem Medo, em Pernambuco, além de compor o corpo técnico da ONG Fase. Bom dia, Rudy. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui novamente. Lembrando que você também pode assistir o Fora da Curva pela nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/programa Fora da Curva e lá também pode mandar perguntas e comentários sobre o tema do dia para nossos convidados. E aí, Silvia e Rudy, bom dia mais uma vez, né? Eu trouxe aqui esse breve contexto, mas eu acho que a nossa pergunta-tema é talvez fundamental para o pontapé da nossa conversa. Na visão de vocês, tudo isso que a gente tem visto em apenas 2 meses é ou não é uma crise? E por quê? Vai começar assim. É e não é, né? Se eu posso dizer assim. E o governo Bolsonaro é um governo que é uma equipe
fraturada, né? Você tem um setor fundamentalista religioso muito forte dentro do governo, né? Que prega que são racistas, que são homofóbicos, que são extremamente machistas, né? E que confronta com outros setores dentro do governo, né? Com pautas, né? Ou desejando pautas que retrocedam, né? Já os avanços que a gente teve no que se refere à questão de temas relacionados à igualdade das mulheres, relacionado à questão dos direitos humanos das pessoas LGBT, a questão do racismo, né, o do antirracismo. E tem um outro setor, que é um setor mais financeiro, né, que é um setor que também não é muito favorável a pautas tão conservadoras do ponto de vista da moral, né, e do comportamento, como é o setor do setor financeiro, mas que se alia a Bolsonaro porque o setor financeiro propõe, né, o desmonte do Estado, né? E hegemoniza na equipe financeira, na equipe econômica de Bolsonaro. E tem um outro setor que é o setor do militar, né? Que é atualmente já se diz que o setor militar hoje está hegemonizando na administração de Bolsonaro, né? A maioria, né, quase a metade se não é quase, já passou da metade dos ministros de Bolsonaro são militares atualmente, né? E já se vislumbra que em alguns setores, como universidades, escolas, né, os militares começam a gerir, né, essas políticas, principalmente as políticas de educação. Então, é um governo fraturado, é um governo em crise. Agora, também o governo se aproveita dessa crise para poder e interessa para o setor financeiro, né? Como é que se diz? Manter esse clima de tensão e crise dentro do governo Bolsonaro para a população ficar atenta a algumas coisas e ignorar outras, né? Como, por exemplo, a reforma da Previdência, né? Essas legislações draconianas, né? Agora mesmo a lei, o decreto-lei, né? Que, como é que se diz? Da intransparência, né? O decreto que o governo fez da intransparência, ou seja, não permitir que as pessoas tenham acesso, né, às decisões e às execuções do governo, né? Então essa tensão sempre nós temos que saber até onde eles estão provocando crises para escamotear as decisões, para que a população não veja as decisões que prejudicam a população, né? Ou se essas crises realmente são reais também, né? Não deixa de ser. E a gente vai ter que conviver com essas tensões e essas crises para fazer as análises, né? E saber como se conduzir diante desse governo. Eu acho que é importante, em primeiro lugar, recuperar a ideia de crise, né? Essa ideia de crise afiançou um golpe de Estado no Brasil, né, em 2015, e ela foi esquecida, né, pela grande mídia em favor justamente desse projeto que Silvia colocou, né? Um projeto do capital financeiro, um projeto dos grandes grupos hegemônicos no Brasil, né? Dos homens brancos, heterossexuais, que estavam sendo, de alguma forma, desafiados por um processo de mobilização popular, de avanço progressivo em relação à conquista de políticas públicas. E agora se retoma essa ideia de crise, e é preciso dizer que Bolsonaro cresceu muito, surfou nessa onda do discurso da crise para, enfim, levar adiante um discurso antipetista. Mas a contradição dentro do governo Bolsonaro ela é irreconciliável. É impossível superar as contradições desse governo sem, por um lado, mentir, como o Bolsonaro fez, e, por outro lado, sem agir de forma autoritária, como também vem fazendo, né? Então, acho que em relação ao debate anticorrupção já está claro nesse pouco mais de um mês, quase 2 meses de governo, que não existe nenhuma intenção de acabar com a corrupção no país, né? Nem a ascensão do governo Bolsonaro contribuiu para isso. A lei anticrime também não faz esse enfrentamento, muito pelo contrário, né? Uma lei que vai favorecer a ampliação da violência letal no Brasil, né? E essas contradições que vão estar cada vez mais agora, com o governo Bolsonaro não tendo a mídia ao seu favor, porque o projeto, na verdade,
de poder que ele coloca é extremamente contraditório, né? Agora ele vai sofrer o fato, enquanto oposição do governo, Dilma surfou com isso. Agora ele é situação e ele vai ter que arcar com os compromissos de campanha, que ele não está arcando desde a reforma ministerial. A gente tem agora passando por um processo de reforma do Estado extremamente profundo, né, em relação a esse debate da Previdência, né? A Previdência que sempre foi um instrumento de enfrentamento das desigualdades no Brasil, de um regime de proteção social, e que agora está servindo para atender o capital financeiro no Brasil, né? Hoje teve um pronunciamento da Associação de Bancos extremamente soltando fogos em relação à proposta de capitalização, né? Vendo a chance de abocanhar o que era um fundo público para garantir sobrevivência da população brasileira, agora servindo para o rentismo no Brasil, que foi quem sempre, de alguma forma, financiou a corrupção nesse país, né? Então, acho que o governo está em crise, e essa crise é produto das suas próprias contradições. Ele não vai conseguir sair dessa crise sem espalhar fake news e sem agir de forma autoritária, tentando esconder da população essas contradições. E ainda construindo a base aqui da conversa da gente, né, entre essas desavenças que têm acontecido internamente nessa atual gestão, o vice-presidente Mourão, ele parece não estar mais em tanta sintonia com o governo, né? E aí eu acho importante destacar que o próprio presidente do PSL votou contra o projeto da transparência, que é um projeto do general Mourão. Né? Será que essa crise é mais interna e complexa do que está aparecendo pra gente? O que vocês acham? Eu vejo que é uma equipe, né? É uma gestão, como ele disse, que eu acho que é uma gestão muito fraturada, né? É uma gestão muito fraturada. O Mourão, eu não vejo. Se você pegar os pronunciamentos de Mourão, do vice-presidente Mourão, durante a campanha eleitoral e antes da campanha eleitoral, você vê que ele é um general truculento, né? Um militar truculento, disse palavras extremamente agressivas em relação à democracia, no confronto com a democracia e tudo mais. Nesse momento, ele parece que está num contexto de que, como está havendo realmente, recentemente teve uma pesquisa, né? Houve uma pesquisa e mostrou uma insatisfação da população em relação ao governo Bolsonaro, e ele parece sair como tenta se colocar na cena política como o moderado, né? O que ouve, o que tenta aglutinar forças, né? Então, é como se esse fosse o caminho para tirar Bolsonaro, né? Do poder, né? Mas ele está surfando, né? Ele está surfando no desgaste de Bolsonaro, né? Então, assim, agora, isso não quer dizer que Mourão é o contraponto de Bolsonaro. Ele é uma pessoa autoritária que está aproveitando do desgaste da crise do governo Bolsonaro para se colocar em cena, porque hoje a gente já sabe que Bolsonaro não governa, né? Quem governa é uma junta militar, né? Já está colocado isso nos meios de comunicação e tudo, que Bolsonaro não governa. Quem governa é uma junta militar que tem tentado construir, né, tentar organizar um governo que o Bolsonaro não consegue fazer, né? Pelas limitações intelectuais dele, né? Pela falta de preparo, pela falta de liderança, porque o que o Bolsonaro sabe é apontar o dedo como se fosse uma arma, né? Para tudo ele aponta uma arma, aponta a língua, né? Solta um palavrão, solta uma ofensa. Isso não é governar, né? Isso não é governar, né? Ofende as pessoas. Então, esse tipo de postura não é uma postura de um estadista, né? De uma pessoa que está assumindo o poder de um Estado. E isso é uma coisa e por trás disso vem a junta militar para poder dar um equilíbrio ao governo, né? E é uma coisa impressionante, porque se você observar, a crise está tão grande que algumas empresas multinacionais estão começando a sair do Brasil, né? A FO agora, né, anunciou que está saindo do Brasil. É claro que não é uma crise... A FO está saindo do Brasil por causa da crise brasileira, mas
ele escolheu o parque, né, o Parque Industrial Brasileiro, para se retirar. Né? E com isso significa que vai ser quantos? 50 mil funcionários, 50 mil operários, 50 mil trabalhadores desempregado, né? Isso mostra a fragilidade do governo de Bolsonaro, que não conseguiu atrair, não consegue atrair negócios, né? Para o Brasil, né? Acho que essa questão interna do governo Bolsonaro é bastante emblemática, né? Um governo que é formado por forças antidemocráticas não consegue construir democracia nem internamente, né? Acho que o grande símbolo desse processo é isso, e não vai conseguir, né? A não ser que ele consiga compor uma ampla aliança atendendo a todos os interesses, que ele já mostrou que não vai conseguir, né? Desde a unificação do fim do Ministério do Trabalho, do fim do Ministério da Indústria, a incorporação ao Ministério da Economia, que desagradou o capital industrial, né? Agora as declarações em relação a Paulo Guedes tem comprado briga com uma grande parte do empresariado brasileiro, né? O agronegócio está descontente, enfim, tem vários setores que apostaram nesse governo, né, que agora estão desembarcando dele, né? Apesar, por exemplo, o fenômeno do PSL, né? Um partido que não tem uma unidade programática, né, que inflou por causa da figura de Bolsonaro, e essa bancada uma hora vai rachar também, né? O próprio Centrão, que constituiu a base inicial do governo Bolsonaro, também está rachando a partir das medidas que estão sendo tomadas pelo governo e pelas várias denúncias que já apareceram e as que vão aparecer ainda, né? Então a estabilidade que o governo conquistou, apesar de inicialmente ser uma estabilidade forte, pela capacidade que Bolsonaro teve de se constituir como uma liderança popular, canalizando esse discurso da mudança, e por outro lado ter setores fortes apoiando ele, como as Forças Armadas, o setor fundamentalista religioso, o capital financeiro, essa unidade ela é, a longo prazo, muito frágil, né? Porque esse governo ele tem um telhado de vidro muito frágil. Ele soube atirar muito bem as pedras, né? Até chegar ao poder, mas agora o seu telhado está aí à mostra, e o número de pedras que vão atingir esse governo não são poucas. Puxando uma coisa que está aí na fala de vocês, que também é importante destacar, é que com a saída do Bebiano, o cargo passa a ser ocupado por mais um militar. Né? E dentro dessas proximidades e disso que já foi colocado por vocês, né? Acho que também é importante pontuar de volta com a história dos áudios vazados. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir todos. Sim. Mas em um deles ele comemora que tem conseguido se aproximar mais de uma junta militar que ele não tinha acesso antes, né? E essa foi uma eleição marcada por o medo de um avanço de um novo regime militar, né? Vocês acham que a gente precisa ficar atento e preocupado com isso? Vocês acham que isso é uma coisa que está no norte aí da gente? Os militares já estão governando, né? Se já tem uma junta militar, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Depende muito da capacidade que os setores de esquerda tenham, né, para fazer frente a essa situação. E também do nível de fraturamento do governo Bolsonaro, né? E vai depender disso, mas que já há um governo militar funcionando, né? Bolsonaro, e já há muitas denúncias, né, da família Bolsonaro envolvida com milicianos, né? Quer dizer, com crime organizado, né? Então é uma situação muito difícil nesse momento, esse governo, né? Você tem várias denúncias de corrupção desse governo, que já vem desde as eleições, né? Eu lembro que durante o período eleitoral, que é proibido, né, que as empresas financiem candidaturas, já havia denúncias, né, de que empresários estavam financiando a candidatura de Bolsonaro. E isso foi, inclusive, motivo de denúncia no Supremo Tribunal Federal, que foi ignorado pelo Supremo Tribunal Federal. E todo o processo eleitoral de Bolsonaro foi em cima de muitas irregularidades, né? E muitas, por exemplo, a questão dos laranjas agora, né? Das laranjas, né? Ou seja, recursos que seriam destinados para campanhas eleitorais das candidatas mulheres, né? Foram retornadas ou seja, um governo tão machista, né, que se utiliza de várias candidatas mulheres, e tem mulheres que não se
como é que se diz, se aliaram a esse tipo de corrupção, né? Para financiar e apoiar as candidaturas dos homens, né? E todos os recursos os recursos da campanha das mulheres, né, foram carreados para as candidaturas masculinas. Acho que é interessante analisar esse fenômeno da retomada dos militares na política, né? São militares que, em grande parte, primeiro, que não é um campo homogêneo, né? Existem várias divergências dentro dos militares, né? Do setor militar em relação ao governo Bolsonaro e a relação com a democracia, mas o governo Bolsonaro levou ao poder esse setor militar que nunca se refez da perda do poder, né, e da chegada da democracia, né? A retomada é um revanchismo desse setor que nunca teve submetido aos ditames da democracia no Brasil, né? Então acho que, mais uma vez, a nossa avaliação é que, primeiro, o governo Bolsonaro, inclusive, já apontou que, como adora criar uma cortina de fumaça, né? Então a figura de Damares é uma figura central, né? De lançar polêmicas que vai tirar o centro de um debate mais rigoroso e credibilizado em relação às ações do governo. E por outro lado, a lógica de criar os inimigos internos, né? Tanto na região, né, em relação ao discurso do Brasil em relação à Venezuela, quanto em relação aos movimentos sociais, sendo taxado de terroristas. Então, a lógica do governo Bolsonaro é de criação desses inimigos internos, e a atuação de enfrentamento a esses inimigos internos é de fechamento de regime, tradicionalmente a tática militar de construir uma guerra interna, né? Então, acho que é preocupante a gente pensar num futuro próximo, né, que o governo Bolsonaro tente sair dessa crise, justamente reforçando essa ideia do inimigo interno, a existência de grupos terroristas no Brasil, e fortalecendo justamente, né, com a saída de Bebiano e, enfim, já era um caráter do governo, reforçando esse caráter militarizado do governo, né? Uma militarização que já era presente na política brasileira, né, em relação à militarização dos territórios da periferia, enfim, cada vez mais a força do poder militar contra um processo de democratização, de construção de políticas públicas na sociedade brasileira, e que, com certeza, quanto mais ameaçado for o governo Bolsonaro, mais ele vai dar poder a esses militares, porque é o grupo que, de alguma forma, ele confia, mesmo que o Mourão mostre o contrário, né? Eu acho que uma outra consideração também que é interessante de fazer: nenhum governo está imune a crises, né? E eu acho que você pontuou muito bem, principalmente quando você entra na situação, na condição de situação, as crises começam a surgir com ainda mais força, né? E eu sei que são só 2 meses, mas será que a gente consegue traçar uma reflexão entre essa crise que está acontecendo agora com crises passadas, como a do governo Dilma, por exemplo? Estou perguntando porque ali foi uma crise que desencadeou num golpe de Estado, né? Será que a gente consegue traçar esse paralelo aí do que estava acontecendo naquela época com essa nova crise atual? Eu acho que tem um elemento interessante do ponto de vista desse paralelo, que é o debate sobre estelionato eleitoral, por exemplo, né? Dilma foi muito criticada no começo de sua gestão, quando existia uma demanda forte por mudança na sociedade brasileira, desde 2013, etc. E como o governo Dilma iria enfrentar a crise, e Dilma acabou montando um ministério que tentou fazer uma composição para superar essa crise, né? Então colocou lá Cátia Abreu, colocou Joaquim Levy, né, de alguma forma para superar essa crise, mas a crise política e a crise social, ela não foi enfrentada, né? E aí teve uma grande acusação por vários setores da sociedade que acusavam Dilma de estelionato eleitoral. O que vai passar com o governo Bolsonaro é algo muito parecido, né? É flagrante o estelionato eleitoral de Bolsonaro, né? Que disse que ia varrer a corrupção do país, que ia, por exemplo, em relação aos ministérios, ia acabar com
grande parte dos ministérios, o que ele fez, na verdade, foi uma grande maquiagem, né? Concentrou poder em alguns ministérios, mas a máquina do Estado continua a mesma e é importante discutir que também essa máquina do Estado, em algum momento, ela serviu para atender os interesses da população e hoje ela está cada vez mais concentrada para dar outro tipo de resposta, como é o caso do que foi colocado da reforma da Previdência, a lei anticrime, o pacote inicial que esse governo vem apresentando para a economia e para resolver os problemas que estão colocados na sociedade brasileira. Então, acho que os governos eles vão passar por crise sempre, né? Acho que o que vai determinar, na verdade, o futuro do governo é a capacidade que ele vai ter de dialogar com a insatisfação social, né? Esse governo mostrou que ele não tem capacidade de dialogar com a população, muito pelo contrário, né? A reação desse governo a processos de crise ou de instabilidade política vai ser de agir com repressão, de agir com escamoteamento da realidade, né? Vai transferir responsabilidade, né? Não vai assumir a responsabilidade sobre seus atos, e a gente tem um contexto muito perigoso a médio prazo e a longo prazo em virtude disso, né? Um governo que não vai conseguir resolver de forma democrática as suas crises, né? E a nossa grande questão é essa, né? Acho que é importante mobilizar a população nesse momento em relação ao que o governo Bolsonaro já está fazendo em relação à retirada de direitos, esse pacote, né, aos escândalos de corrupção, enfim. Mas é importante também estar alerta para como esse governo vai reagir diante dessa crise. Quer pontuar? Não. E aí, para a gente fechar esse nosso primeiro bloco, eu queria fazer uma provocação aqui, né? Se a gente está, então, de frente para uma crise, ela tem, como a gente tem conversado aqui desde o começo do programa, servido de cenário para tomada de decisões políticas que são bem impactantes no nosso dia a dia, né? A reforma da Previdência, que como a gente estava conversando antes de começar o programa, podemos até questionar por que se chamar reforma, né? E não ter... eu gostei muito da frase que você falou, reforma é quando a gente faz para melhorar, né? E é uma reforma que tem avançado, né? E vai mudar bastante com a vida da gente. E aí a gente tem isso que aconteceu essa semana agora, do PSOL comemorando um protesto fantasiado de laranja na Câmara dos Deputados. E aí a provocação que eu queria trazer esse tipo de reação é realmente a que provoca mudanças políticas, ou será que a gente ainda está muito anestesiado com tudo que está acontecendo? Eu acho assim, nós viemos de um processo muito grande de mobilização e de mobilização contra o golpe, né? E que foi um processo em que a sociedade não abraçou, né? A sociedade como um todo, ela não abraçou como é que se diz, a luta contra o golpe de Estado, não abraçou todos os desmontes que o próprio governo Temer também fez, né? A venda de ativos da Petrobras, né? A venda das refinarias, né? E várias indústrias brasileiras de ponta, né? Indústria de alta tecnologia, né? Não é simplesmente uma empresa qualquer, é uma empresa de alta tecnologia, entendeu? Então você vinha de um momento em que o governo desmontava, ou empobrecia o Estado do ponto de vista do desenvolvimento, né? Empobrecia o Estado. Quando você vende os seus melhores ativos, você está empobrecendo, né? E não houve nenhuma reação. O que havia era toda... Porque o setor privado, ele é mais indicado para poder gerir empresas, etc., devido à corrupção. Como é que se diz? A lavagem cerebral em relação à questão da corrupção foi tão alta, né? Que vamos tirar do Estado, porque o Estado está roubando nosso dinheiro. Quer dizer, a gente está entregando para as empresas privadas. Inclusive, o que é interessante é o seguinte: a exploração do pré-sal, por exemplo, né? Eles praticamente não vão pagar imposto nenhum para o Brasil, né? Foi dado de graça para eles, né? Então, assim, é um processo que a sociedade, eu acho que ainda tá tentando entender, né, esse processo. Porque houve... da mídia, né, da mídia comercial, aquela coisa de você mudar a forma de olhar ou
construir verdades que necessariamente não condizem com a realidade, né? Então, um novo tipo de digamos assim, confundir a cabeça das pessoas, né, dos cidadãos brasileiros, né, como se o setor privado fosse um setor honesto, como se as empresas que fossem privatizadas e que fossem para o setor, para as multinacionais, isso não prejudicaria ou seja, o Estado, né? Não enfraqueceria o Estado brasileiro, especialmente petróleo, né? Que é uma indústria fundamental. As pessoas brigam por petróleo, né? E o golpe também foi em função do pré-sal, né? Então você tem uma história de muitas denúncias e inclusive de denúncias que não são reais, né? Que depois se comprovam, quer dizer, os meios de comunicação denunciavam coisas de corrupção e tal, e depois se comprovava que não existiam essas corrupções e que de repente eles não voltam à televisão para afirmar que as informações estavam incorretas, etc. E a população um pouco desnorteada em relação a isso, né? Um setor fundamentalista religioso com ampla penetração nas comunidades mais empobrecidas da população, né? Você vê, todo mundo diz, em toda esquina hoje tem uma igreja, igual a farmácia, né? Em toda esquina hoje tem uma igreja evangélica, né? Então, e toda essa igreja, a contribuição dos religiosos fundamentalistas no governo, inclusive dizendo absurdos, né, sobre, por exemplo, a política educacional brasileira, né, como se as pessoas tivessem, durante a campanha, né, as pessoas tivessem, as escolas recebeu mamadeira de piroca, né, todas essas coisas que confundiam a cabeça das pessoas, né. Sim. Eu acho que hoje, né, porque aí quando se diz, ele agora assumiu o poder, né, ele agora não está mais em campanha, ele agora tem que dizer a que ele veio. Né? Eu acho que agora as pessoas começam a ver, já há pessoas já se afastando de Bolsonaro, fazendo críticas a Bolsonaro, porque como ele disse, a corrupção não vai ser, né, resolvida no governo. O Moro mesmo já disse que Caixa 2 de campanha não é o pior crime. Não, né? é corrupção. Não é corrupção, não é o pior crime, é uma coisa leve, né? Quer dizer, quando ele condenou, passou, acho que quase uma década, né? Dizendo que a Caixa 2 de campanha era coisa, né? E agora ele já disse que não é. A campanha de Bolsonaro é toda em cima de Caixa 2, né? Então, tem tudo isso que as pessoas começam a tomar consciência desse processo. E já começa também algumas mobilizações, pelo menos em torno da Previdência Social, né? Você já vê, São Paulo já teve uma grande manifestação, né? No Rio Grande do Sul, os aposentados, né, se reuniram, fizeram uma grande manifestação contra a reforma da Previdência, né? Então já começa a população a perceber que esse governo, se a população não se organizar e não se mobilizar e não discutir o que vem por aí, ela vai perder muitos direitos, né? Eu acho que, enfim, a gente está muito tranquilo porque a AMB, o MTST, a Frente Povo Sem Medo, compõem um campo político que, na verdade, nunca deixou de se mobilizar, né? A gente sempre fez os enfrentamentos até nos governos do PT quando necessário e, enfim, foram várias as mobilizações em relação, desde as violações em relação a direitos na Copa do Mundo, a questão da terceirização, em vários momentos, né? O nosso compromisso político sempre foi de um projeto democrático de país e da garantia de direitos na sociedade brasileira, né? E, enfim, inclusive a Frente Povo Sem Medo, depois da eleição, na semana seguinte puxou um ato, né, dizendo que ia haver resistência, que foi muito criticada, inclusive por setores militares que diziam que era antidemocrático se manifestar naquele momento, que era não reconhecer o resultado das eleições, muito pelo contrário, era reconhecer os resultados das eleições e dizer que existia oposição a esse governo que saiu eleito no processo eleitoral. E, por outro lado, existe um processo sistemático de criminalização também dos movimentos sociais, como aconteceu essa semana a intimação de Guilherme Boulos em relação a um processo movido pela AGU contra... taxando de crime o ato contra
a reforma da Previdência, ou na verdade o sepultamento da Previdência, né? Acho que é bem pertinente esse debate de a gente não usar esse termo de reforma. Não existe, o que está em jogo não é a reforma, é um ataque à Previdência Social e criminalizando os movimentos sociais. A CUT e o MST também estão sendo processados por um ato contra a reforma da Previdência, em que o governo Temer, na época, em 2017, criou um verdadeiro massacre para receber os movimentos sociais naquela ida a Brasília. Então, existe um processo, né? Tem surgido outros processos, né? Que, por exemplo, no caso de Pinheirinho, de 2012, se retomou o processo contra Boulos. Enfim, existe um processo de ameaça clara desse governo e dos setores mais conservadores, mas por outro lado existe um processo de ampliação das mobilizações, como o Silvia colocou, e por outro lado, né, a gente, por exemplo, quer que o 8 de março esse ano seja um 8 de março histórico, né? O Ele Não caracterizou uma das manifestações mais dinâmicas e oxigenadas da democracia nos últimos anos. A gente quer fazer um 8 de março, né? E Silvia pode falar melhor sobre isso, que seja histórico e emblemático em relação a isso, né? Porque são as mulheres que produzem as resistências mais estruturantes da sociedade brasileira, né? Eu acho que um momento fundamental para mobilizar as mulheres, não apenas em relação à negação do direito das mulheres, mas como elas são as mais impactadas por esses retrocessos que o governo Bolsonaro tem levado adiante. E, por outro lado, cobrar de setores que foram para a rua denunciando a corrupção, né, e que agora estão caladinhos, né? De tipo, grande parte do setor que apoiou o golpe no Brasil agora tá em casa, sem reclamar nada, né? Em relação ao que está acontecendo, sem falar nada em relação aos escândalos de corrupção, sobre laranja, sobre todos esses escândalos que estão surgindo. Então, acho que a cobrança a esses setores que tanto falaram de corrupção e hoje estão caladinhos, enquanto nós continuamos nas ruas, mobilizando nas periferias Concordo que nos últimos tempos a gente não teve grandes mobilizações, mas eu acho que o 8 de março tem tudo para recuperar um ciclo de mobilizações que vai, de alguma forma, crescer cada vez mais, e a gente vai conseguir fazer enfrentamentos importantes nessa conjuntura. A gente vai para um rápido intervalo e a gente retoma a conversa, segura o raciocínio, que a gente volta. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Universitária FM 99.9. Universitária FM, Agenda Cultural. O Museu da Abolição realiza nesta sexta-feira o primeiro Conversas Autorais, um projeto que promove o debate sobre produções que envolvem a temática afro. A partir das 15h, a jornalista Marileide Alves bate um papo sobre o livro O Povo Xambá Resiste. A entrada é gratuita. Nesta sexta acontece o Festival de Música realizado pela Articulação Musical Pernambucana, o Pré-Amp. Os shows começam às 5h no Cais da Alfândega e contam com atrações como a banda caruaruense Rasga Mortalha, Mundo Livre S.A. e muito mais. O evento é gratuito. Universitária FM, Agenda Cultural. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. 9h, Transversal Frevo Orquestra. Às 10, Baiana System. O que é aluvião que cai de pé, corre no chão? H2O é ouro em pó. No ponto futuro, o doce e o sal vão se misturar. E às 11h, Beirute.
domingo, na 99.9, fim de noite especial. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. Quer ter um programa na rádio? Então se liga na chamada pública que vai selecionar propostas para compor a nossa programação. Você pode inscrever seu programa de 25 de janeiro até 28 de fevereiro. Mais informações no edital que você encontra no site www.fpe.br/NTVRU. Olá povo, olá pessoas, sou a Deluna e neste sábado no Interdependente Música e Conhecimento converso com estudantes da Universidade Federal de São Carlos sobre a conquista do planeta Marte e com Poi Fon, jornalista, fotógrafa e editora da revista Rock Meeting. É neste sábado às 18 horas na Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. E estamos de volta com o programa Fora da Curva, que recebe hoje aqui na Rádio Universitária Silvia Dantas, que é professora e mestre em Serviço Social, coordenadora da Articulação de Mulheres Brasileira, e também com Rudy Rafael, que é coordenador do Movimento de Trabalhadores Sem Teto, integrante da Frente Povo Sem Medo. O Fora da Curva hoje pergunta se o governo enfrenta uma crise. E logo antes da gente entrar no intervalo, a gente estava aí nesse pique de falar especificamente do 8 de março, das movimentações sociais. Vocês querem retomar um pouco dessa fala? Sim, levar em consideração também nessa discussão do que a gente estava discutindo anteriormente sobre por que a população não se mobiliza e tudo mais, considerar que o movimento feminista foi um grande mobilizador o ano passado, né? No semestre passado, considerar que o movimento feminista foi fundamental para levar pelo menos a campanha eleitoral até o segundo turno, né? E que se fez grandes manifestações de rua e que agora vem o 8 de março, como ele está dizendo, e que nesse 8 de março a gente aguarda, né, milhares de mulheres na rua contra as medidas de Bolsonaro, porque as medidas de Bolsonaro aumenta a violência contra as mulheres, né? Por exemplo, o decreto das armas mesmo, do uso da arma, 70% da população não concorda com o projeto, né? O projeto foi criado por ele. Há uma insatisfação. O número de mortes de mulheres, de assassinatos de mulheres, de feminicídio, aumenta com o acesso dos homens às armas, né? Aumenta a mortalidade infantil também, né? Porque as crianças terminam tendo acesso à arma e usam a arma, né? Então, quer dizer, há uma insatisfação porque o decreto das armas vai aumentar a violência contra as mulheres, que já não é baixa, né? A violência contra a mulher no Brasil é uma coisa assustadora. E já não é. E com o decreto ela tende a aumentar, né? Além disso, a questão do projeto de lei do Moro, né? Que tem um componente profundamente repressivo, né? Que vai criminalizar os movimentos sociais, vai permitir que a polícia mate e argumente em situação de elevado estresse, né? Então, isso não só, como se diz, aumenta a repressão, né? As mobilizações da população e tudo mais, e as pessoas, de maneira geral, com certeza vai haver muito mais morte da população negra, principalmente os jovens negros, com esse projeto de lei do Moro. Mas, ao mesmo tempo, também ele indiretamente ele recupera uma lei lá que tinha sido destruída na década de 70, que é a do crime passional, né? Eu estou num elevado sentimento de estresse, de emoção e mato a companheira, né? Então, quer dizer, esse projeto também afeta diretamente as mulheres, né? Porque a gente sabe que a força policial ela é muito violenta com as mulheres, né? Então a gente é possível, temos a expectativa de que esse ano a gente
E outra porque também a gente está vivendo uma situação em que a gente está tendo um desmonte da Previdência Social. E o desmonte da Previdência Social afeta especialmente as mulheres, né? Boa parte das mulheres sobrevivem do BPC. O BPC praticamente vai ser destruído, né? Então, a gente precisa porque boa parte das mulheres estão nos trabalhos mais precários, né? Boa parte das mulheres se aposenta muito tardiamente, né? A maioria com um salário mínimo, né? Ou não tem nem como comprovar pagamento de INSS, porque não trabalhou em situações, em relações de trabalho muito precárias, e isso vai afetar profundamente as mulheres, né? Então, a gente espera que esse 8 de março, e aí, mulherada que está assistindo o programa da gente, que participe do 8 de março, né, se mobilize, vão para a rua contra o desmonte da Previdência. E aí, colocando a questão que a gente coloca, que não é uma reforma, porque uma reforma tende a melhorar o serviço ou o direito, mas é um desmonte mesmo, né? Desmonte conceitual, né? A proposta do governo do governo Bolsonaro é um desmonte conceitual. Enquanto a gente vem de uma proposta de previdência social, de seguridade social solidária, onde participa, né, contribui trabalhador, empresário e governo, né? Eles agora estão acabando uma solidariedade também intergeracional. Eles estão a nova proposta tem um conceito completamente diferente, que é um conceito individualista, né? Eu pago o meu INSS, eu pago o meu, né? A minha futura aposentadoria, né? Mas essa minha futura aposentadoria não vai ter encargos para ninguém mais, né? Não é solidária a ninguém, é minha. E a gente sabe que isso é muito problemático, porque qualquer crise no setor financeiro vai afetar significativamente justamente os seguros, né? Os seguros de aposentadoria. Isso é um perigo. Então a gente quer que as mulheres que vão ser as mais prejudicadas, o setor mais prejudicado vão ser as mulheres, que as mulheres estejam na rua no dia 8 contra, né, a violência, contra esse projeto de lei que incita a violência e contra também a reforma da Previdência e tudo mais. Inclusive, nessa temporada aqui do Fora da Curva, a Previdência vai ser sempre um tema recorrente. Ótimo. Né? A gente vai ter várias oportunidades de se aprofundar bastante nisso. Uma coisa que a gente estava conversando aqui também no intervalo, que eu acho que é importante da gente resgatar, é que nessa questão da crise do governo, né, é uma crise que começa muito nesses desentendimentos familiares, o filho que fala mais, parece uma coisa meio de novela, né, que a gente tá assistindo o tempo inteiro, que esbarra nas próprias relações do Laranjal, do PSL, né, das questões do partido, dos desentendimentos do partido, mas, aliás, que é até importante de resgatar dentro desse tema que a gente está conversando, né, que esbarra direto também no caso do ministro do Turismo, né, que está no centro dessa história do Laranjal, mas que tem sido o Marcelo Álvaro Antônio, né, tem sido completamente ignorado, né? O presidente e os próximos a ele têm falado assim, não, a gente vai ver depois o que é que vai fazer, não vai ser feito nada agora, ele não vai ser exonerado. Estou dizendo tudo isso só para, como eu disse, resgatar essa fala que estava no intervalo de que é uma crise interna, mas que rebate na população. Né? E vocês podiam explicar mais como essa crise interna rebate na população? Então, eu queria falar primeiro em relação a esse debate anterior, né? E que também é uma questão que remete à crise interna e esse caráter de família que esse governo agora que também remete um pouco à ideia das grandes máfias, né, familiares, e que é no dia 14 de março que a gente vai ter mais uma vez a mobilização para cobrar respostas em relação a quem matou Marielle, né? Isso. Quem mandou matar Marielle. E em 2019 a gente teve aí um avanço das investigações que apontava a relação da família Bolsonaro com as milícias investigadas pela morte de Marielle, né? Então é mais então são tantos escândalos de corrupção que em alguma medida o governo consegue abafar dar uma resposta a outro, respostas que não são satisfatórias, né? Como a saída de Bebiano, que em nada ataca a questão da candidatura
laranja da deputada, enfim, indicada pelo PSL de Pernambuco, mas uma série de questões que vão, e isso está impactando diretamente na vida da população, né? Quando o governo Bolsonaro diz que não vai aumentar o salário mínimo de acordo com o previsto no orçamento de 2018, né? A gente tem um rebaixamento da política salarial no Brasil, né? Que impacta diretamente, principalmente nos mais pobres, né? Quando a gente está fazendo o debate da Previdência, né? E não só em relação à questão da capitalização, né? A gente muda do modelo de repartição, né? Que é esse que Silvia colocou, em que grande parte da população contribui para as pessoas que estão se aposentando agora, e que existe não é nenhuma transição, é praticamente uma ruptura desse modelo, né? Em nenhum lugar do mundo em que se quer tratar o problema da Previdência se ataca tão fortemente assim. Nem o modelo chileno que está sendo debatido é tão cruel como o modelo brasileiro, né? Você tem outras questões que estão sendo colocadas, como a questão do BPC, a não contribuição dos empregadores, que apontam para aquela colocação de Bolsonaro, né? Que na verdade, para ele, quem sofre no Brasil são os patrões, né? Os grandes sofredores, quem carrega a cruz nesse país são os patrões, quando na verdade a grande massa de trabalhadores está sendo impactada de forma brutal por essas medidas do governo Bolsonaro, né? Essa mudança da Previdência, as milhões de pessoas que são, como Silvia colocou hoje, dependem do BPC, né? De tipo a crueldade que você tá atacando um benefício que foi uma conquista histórica da assistência da Previdência Social, né? Esse governo precisa ir a público explicar porque ele não está reformando os privilégios, né? Bolsonaro, que se aposentou com 33 anos, né? E foi beneficiário dos privilégios que hoje tem. A gente quer mudanças na Previdência, sim, mas que sejam os de cima, que de alguma forma a gente quer reformar os privilégios, né? A gente quer mudar a esculhambação que por exemplo, a aposentadoria de certos cargos no funcionalismo público, do judiciário, do próprio legislativo, né, que aposentam com grandes privilégios, e que não é a realidade da maioria do funcionalismo público, que também vai ser brutalmente penalizado por esse ataque à Previdência, né, essa contra-reforma da Previdência. A gente quer debater com seriedade hoje o que está colocado a realidade da Previdência no Brasil. Agora, a gente entende que não é penalizando os mais pobres, como essa contra-reforma da Previdência vai fazer, que a gente vai resolver o problema da Previdência. Muito pelo contrário, a gente está transferindo a Previdência, que é hoje uma política redistributiva, uma política de proteção social, para uma política que haja dentro do ponto de vista financeiro, né? De financiarizar a política de Previdência, que era uma política de proteção social. Então, o que existia como regime de proteção social agora vai deixar de existir, para atender os interesses do capital financeiro e não das pessoas que trabalham a vida toda e precisam se aposentar em algum momento, né? Como o próprio Rodrigo Maia dizendo que com 80 anos se pode trabalhar, né? Tipo, é um absurdo dentro da realidade. Ele se aposentou com 50, não foi? Inclusive analisando os impactos da PEC, dos gastos, né, na questão nas políticas sociais, e que vão impactar diretamente na expectativa de vida dos trabalhadores nos próximos 20 anos, né? Os trabalhadores que não vão ter acesso à saúde de qualidade, à educação pública de qualidade, a serviço de infraestrutura, de assistência. Então, qual é a expectativa, qual é o impacto da PEC do fim do mundo, né? Nessa expectativa de vida dos trabalhadores nos próximos 20 anos, né? Não se pode colocar apenas os avanços tecnológicos e etc. como uma expectativa de vida que cresce para uma classe social específica, né? Se você vai ver a expectativa do Brasil nas periferias urbanas e nas regiões mais abastadas, você vai ter uma grande diferença em relação à expectativa de vida dessas pessoas, né? Qual é a expectativa da juventude negra hoje, com esse processo de criminalização das periferias, né? Qual é o processo, né? Qual é a expectativa de vida do trabalhador sem direitos, né? Com a reforma da Previdência, sem direitos a partir dessa contra-reforma da Previdência. Então, isso precisa ser bem
avaliado, né? Porque, no fim das contas, o que há dentro do governo Bolsonaro é uma transferência dessa crise, né? Que é dos setores mais ricos da sociedade para os setores mais pobres. Quem vai pagar a conta dessa crise do governo e do setor especulativo no Brasil são os mais pobres com essas medidas do governo Bolsonaro. Só explicando aqui para o nosso ouvinte, tem uma coisa que apareceu bastante aí na fala, né? O BPC é o benefício da prestação continuada, que é o benefício concedido à população que é considerada miserável. Sim. Né? E aí também, frente a tudo pessoas isso... com deficiência, as populações mais vulneráveis. Pessoas que vivem com um quarto do salário mínimo. Né? E aí, frente a tudo isso, se ventila aí essa possibilidade, não vai e não vai, que é uma coisa que caracteriza muito esse governo, né? A possibilidade aí do clã Bolsonaro, da família Bolsonaro, mudar de partido, né? Mudar para esse partido do DN. Bolsonaro, aliás, ele já mudou 7 vezes de partido, né? E essa seria a 8ª, caso aconteça ou não. Eu, particularmente, eu não recordo de a gente já ter tido um presidente que mudou de partido no começo da gestão, ou em plena gestão. E aí eu queria que vocês comentassem o que é que isso representa caso aconteça, né? Porque, afinal de contas, a base do governo é montada a partir do partido. Eu acho assim, eu acho que são os rompantes de Bolsonaro, né? A impressão que eu tenho é que ele queria imediatamente dizer que ele não tinha responsabilidade nenhuma com aquelas candidaturas laranja, né? Porque ele quer fazer aquele personagem do bom moço, do cara que não reza sobre ele nenhuma corrupção, etc, né? E ele ser o paladino do combate à corrupção. Quando ficou claro para a população que toda a estrutura eleitoral dele é corrupta, né? Foi corrupta. Então ele quer sair desse lugar como quem não participou disso e agora vai criar um novo partido, né? Só que isso é altamente danoso para a construção de alianças, né? Para ele próprio governar, né? Então eu acho tanto que depois disso ele chegou a afirmar isso, depois ele calou-se, a gente não vê mais isso circular na internet, né? Mas é interessante também qual é o nome do partido que ele... O DN, né? Que foi o partido do golpe de 1964, né? Então, você vê como se orienta o Bolsonaro, né? A marca de Bolsonaro e sempre foi o fisiologismo político, né? Em todos os partidos que ele transitou, a marca dos partidos era a corrupção, né? O PP, o partido de Maluf, todos os partidos pelo qual esses sete partidos que Bolsonaro passou, uma das marcas era o fisiologismo, a falta de compromisso total com o projeto de país e, por outro lado, o tomar lá da cá, a corrupção. Então, a estratégia dele de mudar 7 vezes de partido, acho que não tem nenhuma incoerência política dele mudar de partido. Existe uma incoerência com o debate de projeto nacional, né? Ele está abandonando aí, primeiro, qual era a saída dele? De resolver os problemas do seu partido, né? E não transferir, fica aí com seus problemas e agora eu vou criar um novo espaço para manter a mesma dinâmica, né? E por outro lado é isso, não existe um projeto de país para Bolsonaro, né? Não existe, apesar dele reivindicar um discurso nacionalista e etc. Meu partido é o Brasil. Na verdade, o que está claro é que não existe nenhum compromisso com a realidade nacional, inclusive pelo seu caráter subserviente a uma política norte-americana, né? Então, assim, o que está claro é mais uma vez uma contradição de Bolsonaro, né? As falácias e as mentiras que ele vai acumulando durante a sua carreira política, né? Bolsonaro foi contundente na época da tentativa de reforma da Previdência, de que impactava no povo. Agora ele propõe uma reforma pior e se coloca a favor dessa reforma em relação às estatais, né? Tinha um discurso extremamente de defesa das estatais, agora quer privatizar tudo. Então, enfim, agora como presidente, assim como... E ele está bem cercado de pessoas que tem o mesmo padrão quase patológico de mentir como ele, né? A figura de Moro é isso, né? Enquanto juiz,
era combativo, apesar de extremamente seletivo, né? Que defendia a punição e etc. E agora, quando assumiu o ministério, o Moro é extremamente complacente, né? Com Caixa 2, com a corrupção interna do governo, então... Extremamente político, né? Que é o que ele disse que não ia ser. Sim, que não ia se envolver com política, e agora é um político nato, como já era de toga, né? Enquanto juiz, politizou o judiciário, partidarizou o judiciário, né? Teve uma atuação extremamente seletiva, né? E agora se coloca como um político, como sempre foi. Gente, o nosso tempo infelizmente encerrou, né? E sempre encerra quando a conversa já está no melhor pique. Queria agradecer bastante a participação de vocês, né? Quero agradecer a audiência de quem nos escutou aqui na Rádio Universitária, na Rádio Paulo Freire, e também por quem nos acompanha no Facebook. E lembrar que o programa tem reprise hoje às 20 horas, mas que ele também vai estar disponível no YouTube, onde tem todos os nossos programas, né? Nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, facebook.com/programa Fora da Curva, você encontra os temas e os convidados das próximas edições. O programa de hoje teve produção de Ed Rodrigues, locução e roteiro de Bruno Nogueira, no estúdio Carol Torpe e Luana Farias, e trabalhos técnicos de Marco da Lata. Até para todos e para todas, um bom fim de semana. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.